Que alegria estarmos aqui mais reunidos, tem mais um culto. Nesta ocasião, culto de casais com o tema maturidade conjugal. Renezão, já pode deixar sobreposto aí, que nós vamos ficar tratando dessas abordagens. Muito obrigado pelo apoio. Amados, então hoje nós vamos estar tratando sobre esta temática maturação conjugal. Maturação, processo de amadurecimento, processo de amadurecer. Nós vamos estar trabalhando com o Data Show. Espero que os irmãos enxerguem. Estou de óculos, então vou conseguir enxergar. E antes de nós darmos seguimento, introdução a esta palavra, eu peço uma leitura com o nosso amado pastor Afrânio em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Após a leitura, meu pastor, você pode nos dirigir a oração, por gentileza? E após o pastor orar, nossa ministra Carla também vai estar orando, em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Te bendizemos, Deus vivo e eterno, pela tua condução, por nos reunires aqui, nos dirigires e por termos já desenvolvido os 5 minutos de oração. Já tivemos também uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. Agora também capacita-nos, unge-nos, para que possamos recepcionar essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, amado presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por este momento precioso que nos congregamos aqui, Pai, e reunidos em Teu nome, nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, Pai, por meio do Teu servo, Deus, tudo aquilo que Tu já ministraste, Deus, a sua vida, Deus, que venha de encontro, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Unge-nos, Pai, capacita-nos em todo entendimento, Deus, que não saiamos daqui, Senhor, os mesmos, mas que venhamos ser tocados, fortalecidos, alimentados, a cada dia mais alinhados de acordo com a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito obrigado, meu pastor, muito obrigado, ministra. Vou repetir o versículo 8 de Eclesiastes, capítulo 7. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, do que o seu começo. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim, é quando nós concluímos, quando nós finalizamos um trabalho, do que quando nós o iniciamos, porque esse processo de inicialização, de começo, de dar o pontapé inicial, ele é mais lento, ele é mais complicado, ele é mais dolorido, mas no final, após nós vermos que nós finalizamos aquele projeto, a gente se alegra, nós nos alegramos com o que foi feito, com o resultado dele. Então, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Amadurecer é conhecer o outro. Amadurecer é entender o limite do outro. E hoje, o Espírito Santo me impeliu para que nós falássemos um pouco sobre este processo de conhecimento, sobre o conhecer o outro, sobre o entender o outro, sobre o ter empatia pelo outro, ou seja, colocar-se no lugar do outro, enxergar pela ótica do outro. E para isso, nós vamos iniciar falando sobre as linguagens do amor, assunto que nós já trouxemos em algumas oportunidades do nosso pastor, em outras tantas, e também vamos falar sobre os tipos de temperamento. Se tiver pequeno, vocês me avisam, mas acredito que dá para ler. Então, a linguagem do amor, ela foi desenvolvida, foi criada pelo pastor Gary Chapman. Esse pastor, ele desenvolveu e ele escreveu um livro falando sobre as 5 linguagens do amor. A primeira linguagem do amor é o tempo de qualidade. Segure aí. O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é a forma, essa linguagem do amor, é a forma pela qual a pessoa se sente amada pelo tempo que o cônjuge, o parceiro, entrega para esta pessoa. Só que não é simplesmente o tempo de estar do lado, o tempo de estar junto, o tempo de estar ali, mas é tempo de qualidade, é de fato estar do lado,
é de fato estar junto, é de fato, quando parar para conversar, ter aquela conversa olho no olho, ter aquela conversa profunda, ter aquela conversa onde a pessoa está interessada no que o outro está falando. Então, este é o chamado tempo de qualidade. É uma das 5 linguagens do amor, é uma das formas pelas quais algumas pessoas se sentem amadas, se sentem valorizadas, se sentem queridas. A próxima linguagem do amor, pode seguir, Renê? É palavras de afirmação. O que é palavra de afirmação, presbítero? É quando nós motivamos o nosso cônjuge. São palavras de motivação, são palavras de impulso, são palavras que servem de alicerce, de base, de apoio, de afirmação para o nosso cônjuge. É falar que ele, ela é extraordinário, é lindo, é maravilhoso, está tão bonita, está tão bela, ele é tão inteligente, ele é tão extrovertido, ele é tão dedicado, ele é tão carinhoso com a família, com os filhos, ela é tão atenciosa. E quando a pessoa tem essa linguagem do amor, quando ela se sente amada pela palavra de afirmação, por palavras de afirmação, essas palavras fazem com que a pessoa sinta da parte do outro, do seu cônjuge, do seu parceiro, do seu marido, que de fato ele, ela se importa um com o outro. Fala, pois, ele se importa comigo. Poxa, mas ele falou algo... as pessoas que não têm essa linguagem do amor, palavra de afirmação, falam, poxa, mas ele falou algo tão simples como a comida está boa, parabéns, você fez algo extraordinário. Para ele é algo rotineiro, comum, mas para ela isso foi uma palavra que deixou-a maravilhada, sentindo-se amada. Continuando, próximo é o nosso atos de serviço. Atos de serviço é outra linguagem do amor, no qual a pessoa se sente amada quando as pessoas fazem algo para elas, quando as pessoas prestam algum serviço para elas, quando as pessoas a ajudam, a auxiliam, fazem algo para o bem dela, fazem algo... pensando nela, se importando com ela. Pode ter a coisa mais simples, como oferecer um copo com água, oferecer uma comida, dar uma carona, ajudar a fazer algum trabalho, alguma atividade, da mais simples, a mais profunda, a mais intensa, mas esses atos, quando a pessoa tem isso como linguagem de amor e a outra pessoa faz para isso, para essa pessoa que tem isso, essa pessoa fica maravilhada, essa pessoa fala, poxa, de fato ele, de fato ela me ama. Ele me ama de verdade, ela me ama de verdade. O próximo é presentes. Presentes é outra linguagem do amor. A pessoa que se sente amada através de presentes. Ela recebe um presente, seja algo simples, como um bombom, como um chocolate, a uma coisa mais trabalhada. Essa pessoa ela se sente amada através dos presentes. Por exemplo, a linguagem do amor do meu filho, eu estou pegando o exemplo do meu filho, é presente, amados. E... pode dar coisa mais simples que for para ele, ele vai ficar maravilhado, ele vai ficar encantado, porque essa linguagem do amor, ele fala, poxa, essa pessoa se importa comigo, essa pessoa me ama, esta pessoa gosta de mim. E a última linguagem do amor que nós temos aí é o toque físico. O toque físico é o fato de estar sentado do lado, fazendo carinho, fazendo cafuné. A pessoa gosta mesmo de estar pegando na outra, ela gosta de conversar pegando, gosta de estar próximo, gosta de estar junto. Tem a questão do toque físico. Nós estávamos aqui ensaiando certa vez no CAT, e uma criança estava conversando comigo e com a Nani, e ela ficava o tempo todo pegando em mim e na Nani, fazendo carinho em mim e na Nani. Aí nós olhamos para a Nani, nós nos olhamos um para o outro e falamos, a linguagem de amor dessa pessoa é toque físico. Ela faz aquilo que ela gosta que faça nela, gosta que faça carinho, gosta que fique pegando, gosta que fique fazendo cafuné. Então, geralmente, as linguagens do amor, as pessoas manifestam, agora isso aqui é um detalhe interessante, elas manifestam muito aquilo que elas gostariam de receber. Ou seja, uma pessoa que tem palavra de afirmação, tem uma linguagem de amor, tempo de qualidade, ela quer receber isso, ela gosta de receber isso, geralmente ela dá muito tempo de qualidade para outro, porque ela espera receber aquilo de volta. Então, geralmente tem esse contraponto entre um e outro. Amém, amados? Deu para entender? Então, linguagens do amor, nós já falamos, nós já tínhamos trabalhado, já tínhamos conversado muito sobre isso. Nós vamos falar agora, pode deixar no black, Renê, por gentileza, no mute, por favor. Isso. Perdão. Romanos 12:2 diz o seguinte, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A palavra fala de transformação. E o casamento, ele exige transformação e ele exige conhecimento mútuo. Nós, que estamos num casamento, nós precisamos passar por este processo de transformação e de conhecimento mútuo, inclusive no campo emocional, inclusive no campo comportamental. Nós temos que conhecer o outro, nós temos que entender o outro. Nós sabemos que Deus nos criou seres únicos, seres exclusivos, seres diferentes e complementares. Pode colocar, Renê, Salmos 119, isso. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Amado, graças te dou, porque tu me formaste de um modo assombrosamente maravilhoso. O Senhor nos teceu, o Senhor nos formou de uma forma extraordinária, de uma forma surpreendente, de uma forma gloriosa. Deus nos criou com características únicas, com características exclusivas. E como eu falei antes, características complementares, onde um estará complementando o outro. Nós temos que olhar para o casamento e entender que nossas diferenças no casamento, elas não são essas diferenças defeitos. Elas são oportunidades de crescimento, são oportunidades de amadurecimento. E nós vamos falar agora um pouco sobre os temperamentos. Pode colocar, Renê, por gentileza. Segure rapidinho. Temperamento. Como foi que surgiu a questão do temperamento? Surgiu com o pai da medicina. Surgiu com Hipócrates, ele era um médico grego, ele é considerado o pai da medicina, segue, e surgiu no ano 400, segue, Renê, surgiu no ano 400 antes de Cristo. Antes de Cristo, no ano 400, através de Sócrates, ele já queria entender, conhecer, estudar os temperamentos humanos. Ele tinha uma finalidade, ele tinha um objetivo. Ele desenvolveu a teoria dos 4 humores, acreditando que a saúde e a humana estavam ligadas ao equilíbrio fluido corporais, ou seja, dos humores. Segura. Ele falava o seguinte, olha o que ele falava, 400 anos antes de Cristo. Ele parou, ele estudou, médico, pai da medicina, e falou, a pessoa, o temperamento dela, a forma como ela se comporta, o comportamento dela, o humor dela, influencia na saúde dela. Dependendo de como ela esteja, dependendo de como ela se comporte, dependendo de como ela anda, isto vai influenciar a saúde desta pessoa. Só que ele descobriu isso, ele levantou essa tese, essa hipótese, esse estudo, no ano 400 a.C. Só que no século 10 a.C., no ano 1000 a.C., isso já havia sido citado por um homem de Deus. Pode colocar, Renê? Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso foi escrito por volta do século 10 a.C., então 600 anos antes, já tinha esse entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, de que o coração alegre, ele é bom remédio, mas que o espírito abatido, ele faz secar os ossos, ele faz a pessoa adoecer. Pode seguir, Renê. E ele trouxe então esses 4 humores e seus respectivos temperamentos. Sócrates, não, meu Deus, Hipócrates, ele desenvolveu isso, escreveu isso. Sangue é o sanguíneo, é uma pessoa extrovertida, otimista, animada. Segue. Bilha amarela, isso aqui ele está pegando do organismo, do ser humano, do corpo humano, ele falando como médico. Ele falou que a bilha amarela que nós temos no organismo, em excesso, faz a pessoa tornar-se colérica, uma pessoa determinada, enérgica, decidida. A bilha negra traz para o melancólico, para o melancolismo, uma pessoa sensível, analítica e introvertida. E a fleuma, que é o muco, gerou o fleumático, que é uma pessoa calma, tranquila, pacificador. Então esse foi o estudo que ele desenvolveu, que ele trouxe à baila, que ele trouxe à tona. Pode seguir, por gentileza, mais uma vez. Só que o médico e filósofo Galeno de Pérgamo, já depois de Cristo, no ano 130 ao ano 200 depois de Cristo, ele detalhou melhor as características dos temperamentos. Ele pegou o estudo, ele aprofundou, ele expandiu e ele foi detalhando, ele foi abrindo, ele foi trazendo mais entendimento para isso. Na era moderna, já hoje em dia, estudiosos cristãos como Tim LaHaye, não sei se essa é a pronúncia dele, mas é o Tim, ajudaram a popularizar os temperamentos em livros como esse livro é cristão, Temperamentos Transformados.
relacionado à fé e à vida espiritual. Então, o Tim LaHaye, ele desenvolveu, ele popularizou, ele trouxe esses temperamentos nesse livro chamado Temperamento e Transformação, Temperamentos Transformados. Então, ele trouxe isso à baila, trouxe isso à frente, e é daí que tem hoje em dia, daí seguiu para os temperamentos que nós temos hoje em dia. Pode seguir, Renê, por gentileza. Nós vamos falar agora um pouco dos temperamentos. O colérico, amados, vamos falar do colérico. Pode seguir o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Colérico, pode colocar, Renê. Ele é líder nato, ele é prático, ele é determinado, ele é impaciente. Este é o colérico. E pode colocar na setinha, que nós vamos já abrir a passagem bíblica, ainda não, segure. Nós temos, por exemplo, quando a gente vai ver uma pessoa colérica na Bíblia, para trazer como exemplo, nós temos Paulo, o apóstolo Paulo. Ele foi um homem colérico, ele era um homem firme, objetivo, líder, e às vezes ele foi até inflexível, mas isso tudo foi trabalhado pelo Espírito Santo e nós vamos ver tudo isso. Renê, coloca a referência aí, por gentileza. Olha o que diz Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, Paulo se referindo a Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, porque ele fez algo que era digno de repreensão. Então eu tive que resistir, eu tive que ser duro com ele, eu tive que ser inflexível com ele, eu tive que pegar pesado com Pedro. Então isso é uma característica do colérico. Pode voltar, Renê. Quando nós temos, por exemplo, o sanguíneo, ele traz essas características. Ele é, na verdade, extrovertido, comunicativo, impulsivo, entusiasmado. Quando eu falo disso, pense o homem e a mulher. O exemplo que nós temos do sanguíneo é Pedro, amado. Já foi citado várias vezes. Pedro falava muito, agia por impulso, mas era apaixonado por Jesus. Coloca o texto aí. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Ele está falando com Jesus. Senhor, ainda que tu venhas ter uma pedra de tropeço para todos os discípulos e os teus seguidores, para mim tu jamais terá. E nós sabemos o que aconteceu. Ele negou a Cristo 3 vezes, nós sabemos disso. Então ele agiu por impulso, ele falava. E isso tudo foi tratado, foi lapidado pelo Espírito Santo. O outro é o fleumático. Pode colocar, Renê. O fleumático, ele é calmo, é equilibrado, ele é observador e ele pode ser passivo às vezes. Quando nós falamos de fleumático, nós lembramos de Abraão. Abraão era paciente, era pacificador e às vezes tornou-se passivo. Coloca o exemplo de Gênesis 13:8, pode ir lá. Olha o que diz Gênesis 13:8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os nossos pastores, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então ele era pacificador, ele era paciente, ele tinha essa característica dele, só que às vezes ele era muito passivo, amados. Gênesis 16, não tem aí? Nós lembramos do caso de Sara e Agar. No caso de Sara e Agar, Sara chega com Abraão e fala assim, Abraão, deita com Agar, minha serva, porque dela vai vir a tua descendência, deita com ela. Ele foi passivo. Ele podia ter dito, não, Sara, eu te amo, te respeito, você é minha parceira, mas Deus disse que o filho da promessa seria gerado de ti, então é de ti que vai vir o filho da promessa. Mas na situação, na ocasião, ele foi passivo, ele concordou, ele aceitou, ele permitiu. Melancólico, Renê, por gentileza. O melancólico, ele é analítico, ele é sensível, ele é perfeccionista, ele é introspectivo. E quando a gente fala de melancólico, eu vou trazer um exemplo que vai trazer essa referência para vocês. Moisés tinha um coração sensível, ele era detalhista, mas às vezes ele mostrou-se inseguro. Coloca Êxodo 3:11, já está aí. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então nós temos tudo isso aqui. Pode dar black, Renê, por gentileza. Aí você pode estar se perguntando, sim, presbítero, mas por que eu preciso entender isso? Por que eu preciso conhecer o temperamento do meu cônjuge? Por que é importante que eu saiba quem ele é, quem ela é? Tem essa compreensão? Eu vou te dar 3 motivos bem básicos do Espírito e depois tu acrescenta outros tantos. Primeiro, para entender e respeitar o limite do outro. Segundo, para evitar conflitos desnecessários. Terceiro, para crescer juntos e se moldar no amor, amados. Então, o casamento, ele exige adaptação, não rigidez.
Entenda algo, o Espírito Santo molda o nosso temperamento. Eu vou repetir, o Espírito Santo molda o nosso temperamento. O fruto do Espírito Santo transforma o nosso caráter. Mesmo que uma pessoa diga bem assim, eu tenho um temperamento muito forte, o meu temperamento não dá para mudar. O Espírito Santo pode mudar a nossa natureza, ele pode fazer isso em nós. Então, o casamento é um campo fértil para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, para o Espírito Santo poder agir em nossas vidas. Conhecer o temperamento do cônjuge, escute isso, só me hidratar rapidinho. Nós devemos conhecer o temperamento do nosso cônjuge não para o rotular, não para criar um rótulo sobre o comportamento dele, mas para compreendê-lo e amá-lo melhor. Vou repetir, nós não devemos conhecer o temperamento do nosso cônjuge para o rotular. Você é isso, você é aquilo. Não, nós devemos conhecer para nós compreendê-lo, compreendê-la e amá-lo e amá-la melhor. Este é o nosso papel. Agora nós vamos falar um pouco sobre esses tipos de temperamento na vida do homem e na vida da mulher. Nós vamos do Data Show e eu vou trazer algumas coisas práticas, pode voltar, Renezão, para a gente ver esses tipos de temperamento na vida de um e de outro e será bem... Volta, Renê, lá para o início. Para o início, Renê. Slide 5. Slide 5, Renê. Dá 5 enter. Isso. Aí, já pode ir. Mais um, Renezão. Aê! Temperamentos femininos, amados, atende para cá. A colérica. Aí as pessoas vão se identificar. O masculino, o homem, a mulher, vai se identificar dentro de cada temperamento. Lembrando aquilo que eu acabei de falar e vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo molda, muda, transforma o nosso temperamento. Eu sou assim, nasci assim, o meu temperamento é esse, eu nunca vou mudar. Negativo, o nosso Espírito Santo de Deus, que habita em você, que habita em mim, ele nos molda, ele nos lapida, ele nos transforma para o bem proveitoso, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para o amadurecimento, para a nossa maturação. A colérica, ela é dedicada, ela é intensa e gosta de ter controle das coisas. Segue. Ela quer resolver tudo na hora e se irrita com a lentidão emocional do marido. A colérica, a mulher colérica feminino. Quando ela se sente frustrada, ela pode ser ríspida e impaciente. Ela tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade e prefere resolver tudo sozinha. Acabou, Renê? E tem mais um. A colérica, ela gosta de sentir que o relacionamento está evoluindo, está crescendo. Então, essas são características da mulher do temperamento colérico. Uma mulher que é colérica, geralmente ela traz consigo essas características. Vamos ver a sanguínea. A sanguínea, pode colocar, Renezão, ela é espontânea, ela é amorosa, ela tem autoestima e ela chama a atenção. Ela adora conversar, contar sobre o dia, fazer planos, sonhar juntos. Ela fica triste se o marido está distante emocionalmente ou sem reação. Ela fica triste se o marido está distante, se o marido é apático, se ele não demonstra reação. Segue, Renezão. Ela não guarda mágoas por muito tempo, mas se sente profundamente desmotivada quando o marido não demonstra entusiasmo. Mais um, Renê. Ela pode ser impulsiva e depois se arrepender. Vamos ver agora a fleumática, Renê. A fleumática, ela é tranquila, acolhedora, gosta de paz no ambiente e evita conflitos. Segue. Ela prefere silenciar a brigar, mas vai se afastando emocionalmente quando se sente desvalorizada. Segue, Renê. Ela gosta de carinho, de rotina e de saber que o relacionamento é seguro. Ela fica confusa quando há brigas constantes e tende a se fechar, achando que o problema é ela. E, por fim, ela se sente amada quando o marido demonstra paciência, cuidado e constância. E a melancólica, pode seguir, Renezão? A melancólica, ela gosta de fazer tudo com perfeição. A mesa posta, o presente bem pensado, a organização da casa. E ela se frustra quando um ou outro não percebe e valoriza tudo isso que ela fez.
ela fica chateada com facilidade, mas esconde, guardando as dores em silêncio até que transborde. Ela pode ficar dias remoendo um gesto que a feriu. Pode seguir, né? Tende a ser introvertida, sensível, romântica e profunda. E, por fim, geralmente tem dificuldade em expressar suas emoções, mas são leais e dedicadas às pessoas que ama. Segura, Renê, pode dar um black, vamos já para o homem. Isso aqui são algumas características das mulheres, amados. Colérica, sanguínea, melancólica e fleumática. Luciano, eu estava lendo isso aí e eu percebi que eu tenho características de mulher sanguínea e mulher colérica. É possível? Claro que é possível. Luciano, eu vi que eu tenho características de mulher sanguínea e melancólica. Eu trago características de uma fleumática e uma melancólica. É possível? É. Algumas dessas características são mais evidentes em uma pessoa do que outras. Então, a pessoa pode ter no seu rol de características e dizer, poxa, eu sou 80% colérico, 20% sanguíneo. Vocês estão entendendo? É possível. Vamos, Renê, para os homens. Pode seguir? Temperamentos masculinos. O colérico. Ele é direto ao ponto. Pode seguir, Renê. Ele é determinado e confiante. Ele é líder nato. Ele é focado em resultados, esse é o colérico. Ele é competitivo e ama desafios. Ele toma decisões rápidas. Ele é mais racional nas suas escolhas. E é impaciente e pode parecer autoritário. E por fim, Renê, mais um. Ele sabe o que quer. Esse é o colérico. Ele é direto ao ponto, determinado, confiante. Ele traz em si essas características. Vamos ver o sanguíneo. Pode colocar, por gentileza. O sanguíneo, ele é cheio de energia. Ele é extrovertido e sociável. Ele adora novidades. Ele é brincalhão e engraçado. Ele fala com todo mundo. Ele perdoa com facilidade. Ele pode ser desorganizado. Ele é carismático e, por fim, ele é divertido e animado. Segue, Renê, vamos ver o fleumático. O fleumático, eu sei que vocês estão fazendo uma reflexão, cada um está pensando e está falando, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, e as pessoas estão fazendo essa reflexão para a pessoa se identificar. Perdão. O fleumático, ele é calmo e paciente. Ele escuta mais do que fala. Ele pode ser indeciso. Ele evita conflitos. Ele gosta de rotina e simplicidade. É confiável e constante. Ele dificilmente se irrita. Ele é fácil de conviver, porém faz tudo no seu tempo. Ele é carismático. E, por fim, é tranquilo e equilibrado. Vamos para o melancólico, Renezão. Melancólico. Gosta de planejar tudo. É sensível e atencioso. É introvertido, é mais profundo. É focado em detalhes. É leal e dedicado. Ele busca a perfeição. Ele valoriza a estabilidade e a rotina. Ele pode ser crítico consigo e com os outros. E, por fim, é perfeccionista e cuidadoso. Análogo às mulheres, os homens também têm a questão de ter características de vários temperamentos. Algumas mais evidentes, outras características menos evidentes, mas todos têm uma que se destaca, tem uma que o seu percentual é maior. Só hidratar aqui que nós vamos ver como as mulheres gostam de ser amadas dentro de cada temperamento. Os homens eu não coloquei, tá bom? Só as mulheres, Ed. Vamos lá. Como cada mulher se sente amada no seu relacionamento. Olha como é que a colérica se sente amada. Pode seguir, Nê. Quando é admirada e respeitada. Quando ele a elogia publicamente e a trata como mulher de honra. Quando ele valoriza as decisões dela e pergunta sua opinião nas escolhas da casa. Quando ele diz que admira sua força e resiliência,
mesmo quando ela não demonstra fragilidade. Quando ele a surpreende com um presente útil que mostra que ele presta atenção nos objetivos dela. Segue, Renê. Ainda tem mais um aqui. Volta, Renê. Só lê o último aqui. Volta só um pouquinho. Renê, dá um toque para trás. Quando vê ações concretas, atitudes, ajuda prática, apoio. Então, se tudo isso acontece com uma mulher colérica, ela se sente amada. Ela se sente querida pelo seu marido. Já pode ir para a sanguínea, Renezão. Sanguínea. A sanguínea, quando ela recebe atenção e afeto espontâneo. Então, ela se sente amada no relacionamento. Quando ele chega do trabalho, corre para abraçá-la e diz que sentiu saudades. Quando ele a chama para sair do nada, só porque lembrou dela ao ver uma vitrine, ao ver uma loja, ao ver algo diferente. Quando ele sorri para ela no meio de uma conversa boba e diz, você é tão divertida. Quando ele posta uma foto dos dois com legenda carinhosa, só para mostrar que se orgulha de tê-la. E por fim, quando ele dança com ela na cozinha, sem motivo algum. Pode ver que são coisas, isso aqui é estudo científico, tá bom, amados? Que manifesta o amor, a forma como a pessoa se sente amada dentro de cada temperamento. Vamos para a fleumática, Renezão. A fleumática, ela se sente amada quando ele a trata com paciência e sem pressa. Quando ele pergunta como foi o dia dela, todos os dias e sem falhar. Todo dia ele chega e pergunta, como foi teu dia? Amanhã, como foi teu dia? Depois de amanhã, como foi teu dia? Maria está balançando a cabeça, depois de amanhã, como foi teu dia? E todo dia ele pergunta, como foi teu dia sem falhar? Quando ele resolve pequenos problemas, antes mesmo dela se preocupar. Quando ele senta ao lado dela no sofá, só para assistir o que ela gosta. Ele nem está assistindo, ele nem está acompanhando. É uma série, é um filme, alguma coisa que ele não está nem... Só que ele está lá do lado dela, só sentado, acompanhando, assistindo com ela. E quando ele respeita o tempo e o silêncio dela, sem pressionar. Isso aqui é muito importante, amada. A mulher fleumática, às vezes ela precisa só de uma coisa, silêncio. O tempo dela. Poxa, mas... Deixa ela respirar, deixa ela ficar em silêncio. Não fala agora não, deixa ela lá. Deixa passar, dá o tempo dela, deixa o silêncio dela. Depois vocês conversam que a pessoa vai perceber que se resolve muito mais fácil. Quando ele demonstra paciência, cuidado e constância. E a melancólica, quando ela é percebida nos detalhes, quando ele percebe-a nos detalhes. Quando ele lembra do jeito que ela gosta do café e faz para ela sem que ela peça. Quando ele nota que ela ficou mais quieta e pergunta com delicadeza se está tudo bem. É com delicadeza, não é? O que tu tem? Por que tu está calada? Desde a hora que eu cheguei tu está calada, não falou um ai. É com delicadeza mesmo. É com delicadeza, né? Que está tudo bem. Quando ele elogia algo que ela levou dias planejando, o jantar, a arrumação da casa, a roupa, um aniversário. Quando ele valida as emoções dela, sem tentar consertar. Ele só ouve com presença. Ele valida as emoções dela, sem falar, olha, isso aí que tu está falando é errado, não é assim não. Ele só ouve, ele só está lá com presença. Ela se sente amada com palavras doces, bilhetes, gestos pequenos que demonstrem intenção. Segura, Renê, pode passar para o outro, nós vamos falar já já. Eu estou acompanhando a hora para nós não passarmos do nosso tempo. Então, são características de como o homem, de como a mulher tem, temperamentos que eles têm. E aqui eu trouxe como a mulher se sente amada. Nós vamos ver um outro ponto, que ainda está dentro do tempo, que é temperamentos na hora de dormir. Coloque aí, Renê, rapidinho. Temperamentos na hora de dormir. O colérico, a colérica faz o seguinte, pode colocar. Ixi, não vou enxergar não, deixa eu vir para cá. O colérico, a colérica diz o seguinte, preciso dormir porque amanhã eu tenho milhões de coisas para resolver. Então, vamos dormir agora. Para a colérica, dormir é perder tempo, mas eles dormem porque precisam de energia para o dia seguinte. Então, como eles precisam de energia, vamos dormir, senão eles não dormiriam. Sanguíneo, como é que é para dormir? Dormir? Ah, não, só mais um vídeo, só mais um story, só mais um. Quando o sanguíneo menos percebe, dormiu com o celular em cima da barriga. Entendeu? Ele apaga, simplesmente ele apaga, ele dorme como ele veio, como ele vive, sem avisar e com intensidade. O fleumático, já deitei,
agora é deixar tudo acontecer, depois eu vejo. O fleumático, amados, depois que ele deita, o mundo pode... Ele entra no modo avião, ele fica offline. O mundo está acabando, o fleumático está dormindo, despreocupado. A cozinha, as crianças estão quebrando tudo na cozinha, ela diz, estou dormindo. Amanhã eu resolvo isso. O fleumático, a fleumática são campeões do sono profundo. Eles têm mesmo um sono profundo. Se cair um meteoro lá fora, a pessoa está dormindo que esquece da vida. O melancólico, hora de deitar e revisar todas as falas erradas da minha vida. Geralmente o melancólico, ele demora mais para dormir, porque ele vai ficar refletindo. Poxa, o que é que eu fiz de certo hoje? O que é que eu fiz de errado? O que foi que aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Aí você pode estar se perguntando, sim, presbítero, mas por que é interessante? Por que é importante eu conhecer o temperamento do meu cônjuge, da minha cônjuge? Por que é importante eu saber disso, eu entender disso? Porque cada dia, amados, nós estamos convivendo com pessoas diferentes, porque até a forma como nós lidamos no sono, na hora de dormir, na hora de acordar, o nosso temperamento influencia. E conhecer o temperamento do nosso cônjuge pode evitar problemas, tipo isso aqui, ó, evitando conflitos. Olha o que diz aqui. Por que você está tão agitado? Se a pessoa sabe o temperamento do outro, fala, não, ele está agitado porque ele é assim, daqui a pouco ele vai dormir. Você ainda está acordado? Lá altas horas da madrugada, a pessoa mexendo no celular. Você já dormiu? Misericórdia, mas eu falo para minha esposa bem assim, amor, eu vou dormir. Ela faz o quê? Apaguei. Já fui, né? Já dormi. Você já dormiu? Aí o outro diz, você nunca dorme? Ou então, você não vai acordar não? A pessoa parece que está dormindo para o resto da vida. Temperamentos quando acorda, Renê, dá tempo ainda, deixa eu ver aqui, dá tempo, eu estou acompanhando o relógio. O colérico, já são 6 horas e 1 minuto, eu já estou atrasado. Ele não acorda devagar. O colérico já se levanta a todo vapor. Sanguíneo. O sanguíneo dormiu tão pesado que nem lembra o próprio nome ao acordar, meus irmãos. É pesado mesmo. O sanguíneo, ele sai da cama tropeçando, mas depois de 1 hora já está 220, já está pilhado, já está elétrico. O fleumático, ou ainda tem essa daqui, o sanguíneo ainda diz assim, acorda cedo, só se for por um bom motivo. Fleumático. O fleumático, ele diz, já levantei por dentro, espera, eu vou me levantar. Ele acorda, mas demora para comparecer. O corpo levanta, mas a alma vem 2 horas depois. Eu lembro quando nós tínhamos ensaio aqui de manhã, a gente olhava para os jovens da igreja, a gente via só o corpo, falava, Vado, perdão, cadê a tua alma? Está deitado lá na cama ainda. Então a alma ainda estava deitada, só vinha o corpo para cá. E o melancólico, Renezão, preciso levantar. Mas será que faz sentido? Ele analisa tudo antes de se mexer da cama. Ele analisa o clima, ele analisa o dia, ele analisa o que ele vai fazer. Levantar é uma decisão emocional para o fleumático. Ele fala, poxa, eu preciso mesmo levantar? E quando nós fazemos isso, quando nós entendemos isso, evita problemas. Se vocês me derem mais 2 minutinhos, eu ainda tenho 3, eu vou falar sobre no restaurante, aí nós encerramos aqui, tá bom? Temperamentos no restaurante, segue, Renê, que dá tempo. O colérico no restaurante, já sei o que vou pedir e espero que ninguém demore para escolher. Isso aqui é interessante, Marcos, que evita conflito. O colérico no restaurante, ele não gosta de indecisão. Ele chega já decidido, ele já senta chamando o garçom e se o pedido atrasa, ele já chama o gerente. O sanguíneo. O sanguíneo fala, eu quero tudo. Será que dá para dividir vários pratos, meus irmãos? O sanguíneo é incrível isso aí. Ele quer viver a experiência. Ele experimenta o do outro, ele muda o pedido, ele se distrai com o ambiente, ele come com os olhos, ele come com a emoção e no fim esquece o que pediu, mas está feliz do restaurante. Isso que importa para o sanguíneo. Ele experimentou, ele teve uma experiência, ele teve um momento diferente ali. O fleumático, pode pedir para mim o de sempre. O fleumático, amados, ele não quer estresse no restaurante. Ele escolhe o mais simples. Ele demora a decidir e ele não suporta cardápio com muita opção. O que tu tens aí? Eu tenho 2 opções, excelente. Ou é uma, ou é outra, não tem muita coisa para escolher. É direto e objetivo. O melancólico, eita,
o melancólico, será que esse molho combina com esse prato? E se eu me arrepender? O melancólico, ele lê o cardápio como se fosse um contrato, amados. Ele faz perguntas, analisa ingredientes e ainda fica na dúvida. Comer fora de casa é um risco emocional para ele. E o que a gente finaliza com esse entendimento? Conhecer esses aspectos do nosso cônjuge nos ajuda a evitar animosidade, a evitar cobrança e até cara feia para o garçom. Nós conhecendo isso, a gente já sabe, olha, já sei como é que ele gosta, já sei como é que ela gosta, eu sei que ele vai fazer isso e vai agir dessa maneira. Eu falei no início, René pode dar black, por gentileza. Eu falei no início e torno a repetir, amados. Conhecer o temperamento do outro não é para rotular o outro, mas é para nós amadurecermos, é para nós crescermos, é para nós compreendermos e amá-lo melhor. O casamento saudável, ele exige conhecimento, ele exige graça e ele exige esforço mútuo. Deus nos uniu com diferentes temperamentos, para que juntos, você e sua esposa, eu e minha mulher, para que nós, cada um de nós como casais, sejamos mais fortes, sejamos completos e maduros. Dentro desse aspecto do que nós tratamos hoje, sobre conhecer um ao outro, sobre ter essa profundidade, sobre ter este entendimento, o Espírito Santo me impeliu, me inspirou a compartilhar com vocês alguns pontos que são necessários, alguns pontos que corroboram, alguns pontos que contribuem para o processo de maturação. Mas isso ficará para a próxima sexta-feira, quando nós teremos a parte 2 desta palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço que o Ministério de Louvor possa vir até aqui. E eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio Jorge. Está chegando o microfone, meu pastor? O Pedrinho está trazendo. Glorificado e exaltado seja o santo nome do nosso Deus. Te bendizemos, Senhor Deus, pela tua excelência, pela essência da tua palavra. Como é bom saber que o teu Espírito Santo, Pai, convence e nos molda em todos os tipos de temperamentos. Ele reina, ele é magnífico, ele é totalmente, poderosamente Deus. Por isso a tua palavra é linda e não há o que nós possamos fazer para que ela não vingue, para que ela não prevaleça em nós. Em nome de Jesus, amém.